Olá, começa agora o Justiça Cidadã, um programa do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. Nesta edição, nós vamos falar sobre as serventias extrajudiciais. Você sabe o que é isso? Elas são conhecidas como cartórios, locais onde são prestados serviços como reconhecimento de firma, autenticação de cópias, registros de compra e venda, de nascimento, só para citar alguns deles. Veja este e outros destaques no programa de hoje. Na expectativa do registro, a participação da Corregedoria Geral da Justiça na ação global inscrevendo casais para mais uma edição do Casamento Comunitário de São Luís. De papel passado, em Dom Pedro, o casamento comunitário oficializou a vida em comum de casais do município e também do de Gonçalves Dias. Maranhão contra a corrupção, a terceira edição do projeto que une juízes, promotores, delegados e procuradores de justiça com medidas de prevenção e para responsabilizar agentes públicos envolvidos em negócios desonestos. Aumento expressivo. O número de processos analisados pela Contadoria Judicial do Fórum de São Luís cresceu quase 90% no primeiro quadrimestre de 2018. No quadro Fala aí, Juiz, o assunto é Tribunal do Júri. E quem vai esclarecer o público sobre o tema é o juiz Osmar Gomes dos Santos. E no quadro Juridiquês, você vai saber o que é a expressão AB-ovo. Aqui no estúdio, a gente vai falar sobre os serviços que os cartórios têm que oferecer de forma gratuita, com a juíza auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, Jaqueline Reis Caracas. Ela vai contar como funcionam os casamentos comunitários em relação a registros e documentos. E mais, CPF na certidão agora é obrigatório nos cartórios? E a filiação que não depende de laços biológicos ou de adoção formal, como funciona? Quer saber? Então a hora é essa, aqui no Justiça Cidadã. As serventias extrajudiciais são mais conhecidas pelo público como cartórios, locais onde são prestados os serviços notariais e de registro. Você já deve ter ido a uma dessas unidades. Quem sabe reconhecer firma de um documento, autenticar a cópia de outro, registrar compra e venda de um imóvel ou nascimento de um filho. A juíza Jaqueline Reis Caracas, auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, é responsável pelas serventias extrajudiciais. Seja bem-vinda, doutora, muito obrigado pela sua presença. Qual o papel da Corregedoria em relação a essas unidades e qual a abrangência dos cartórios hoje em todo o estado do Maranhão? Eider, Amanda, é um prazer estar aqui no programa. Bem-vinda, doutora, seja bem-vinda. Então, a Corregedoria hoje, ela regula todos os cartórios, né, que são conhecidos como serventias extrajudiciais, né? No Maranhão hoje existem 281 serventias extrajudiciais, para 217 municípios. Então, nós temos uma abrangência bastante grande no Maranhão, porque existem cidades que têm mais de um cartório, né? Os cartórios hoje, eles são responsáveis por muitos atos corriqueiros da vida de qualquer cidadão, como já foi mencionado por vocês, reconhecimento de firma, registro civil, que é muito usado, que é o registro de nascimento, o casamento, o óbito, né? Escrituras de compra e venda, procurações, todos esses atos têm que ser praticados no cartório, por uma questão de segurança jurídica do cidadão, do próprio cidadão. E qual é o papel da Corregedoria? A Corregedoria tem um papel de fiscalização, de acompanhamento, de orientação e também de regulação, ou seja, a Corregedoria é responsável pela edição de normas que vão complementar a legislação federal e as legislações que o CNJ também emite, para que os serviços dos cartórios sejam prestados de forma mais eficiente, mais célere e de forma mais segura, sempre visando o bem-estar do cidadão. E doutora Jaqueline, quais são os serviços que os cartórios têm a obrigação de oferecer de forma gratuita à população? Então, pela lei, são gratuitos o primeiro ato de registro civil, de nascimento e de óbito, né? Por que o primeiro ato? Porque as certidões seguintes, elas são pagas. Então, a primeira certidão de nascimento e a primeira certidão de óbito, ela é sempre gratuita. Agora, isso não impede que a pessoa que não tenha condições de pagar os emolumentos, ou seja, o custo da prática de um ato no cartório, ele não possa obtê-lo de forma gratuita. Como isso acontece? Ele tem de procurar o juiz daquela cidade onde o cartório está atuando e pedir a gratuidade.
Então, a partir desse momento, a gratuidade, se concedida, a partir da comprovação de que ele não tem condições de pagar aquele custo, o juiz pode dispensar o pagamento desses emolumentos e aí ele vai poder também obter a prática de um determinado ato de forma gratuita. Agora, doutora Jaqueline, tem muita gente que não tem conhecimento, por exemplo, que a certidão de nascimento ela é gratuita, né? Ainda tem muita gente que acha que tem que pagar e por isso há um número de subregistros muito alto no estado do Maranhão. Né? Isso. A gente, inclusive, tem essa campanha, a Corregedoria tem a campanha que chama Subregistro Zero. É uma campanha que está sendo feita em parceria com o governo do estado, com o Viva Cidadão, com o objetivo de erradicar o subregistro, ou seja, as pessoas que nascem e não são registradas. Por quê? Porque a pessoa, enquanto não é registrada, ela não existe como cidadão. Então, para que ela nasça como cidadão nesse país, ela tem que ter um registro de nascimento. E é a partir do registro de nascimento que ela vai poder tirar um CPF, um título de eleitor, que ela vai poder ter atendimento numa unidade de saúde. Então, sem esse documento, que é primordial e é fundamental, ela vai deixar de praticar uma série de atos da vida cotidiana de qualquer pessoa. Ok. A gente continua a conversa daqui a pouquinho com a juíza Jaqueline Caracas. Agora vamos falar sobre o projeto Maranhão contra a Corrupção. Foi realizada a terceira edição do projeto que une juízes, promotores, delegados e procuradores de justiça em torno de medidas de prevenção e responsabilização de agentes públicos envolvidos em casos de corrupção no Estado. Esta foi a terceira edição do seminário que busca refletir sobre os novos caminhos que nortearão a justiça no combate a crimes de corrupção no Estado. O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão lembrou que a tarefa não cabe apenas ao judiciário, mas necessita do esforço de toda a sociedade. Hoje, improbidade é um tema que não está somente restrito ao Poder Judiciário, mas a toda a sociedade. É exatamente o que nós estamos fazendo como presidente do tribunal, dando ênfase neste mandato, para que realmente nós possamos não só enfatizar, mas trazer uma cultura de que a improbidade não deva mais permanecer. As pessoas, os homens públicos, no seu exercício do mundo, devem ter exatamente essa dimensão. O seminário faz parte das ações do Projeto Maranhão contra a Corrupção, encabeçado pelo Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas, em parceria com outros órgãos. A corrupção retira direitos básicos da população e, por isso, precisa ser enfrentada, como lembrou o Procurador-Geral de Justiça em exercício. Esse tipo de ação traz um enorme prejuízo para a sociedade. Traz, inclusive, a negação de direitos que são fundamentais, como a implementação na área da educação, saúde, saneamento básico. Na hora que você desvia o dinheiro, deixa de aplicar nessas áreas que são fundamentais e prejudica, evidentemente, a prestação de serviços básicos ao cidadão. O seminário realizado aqui no Fórum Desembargador Sarney Costa marca o início de um mutirão que irá julgar ações de improbidades administrativas e crimes contra a administração pública. Em 2016, foram 2 semanas de mutirão. 1.500 processos foram movimentados e 216 sentenças foram proferidas. O combate sistemático de crimes contra a administração pública tem surtido efeito, como lembra este juiz, um dos organizadores do seminário. Aqui nos anos anteriores nós já tivemos centenas e centenas de gestores julgados, uma média de 70% a 75% de condenações, mas também tem aqueles que são acusados e são absolvidos, algo em torno de 30% aproximadamente, 25%. Então, o importante é que o judiciário julgue para dizer, condenar quem precisa sofrer condenação e, naturalmente, absolver aqueles que foram injustamente acusados. Durante o seminário, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil ministrou palestra e destacou pontos importantes que contribuem para a efetivação de operações no combate à corrupção no país, tendo como ponto de partida o fim do foro privilegiado. O foro privilegiado sempre foi o grande problema das operações. O foro privilegiado sempre foi o grande problema das operações. E eu vou explicar isso para vocês. Como foi feito na Lava Jato? Por que deu certo uma Lava Jato? Deu certo uma Lava Jato porque o processo foi separado. Quem não tinha foro privilegiado ficou em Curitiba e quem tinha foro foi para o Supremo. Isso foi
a grande medida, e eu reputo, a fundamental para que a Operação Lava Jato tenha tido sucesso. Você quer se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão? Então ligue para o 0800 707 1581 e fale com o Telejudiciário. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Pode ligar 0800 707 1581. A ligação é gratuita. E no próximo bloco, o quadro Fala aí, Juiz vai informar sobre Tribunal do Júri, com o juiz Osmar Gomes dos Santos. Você vai saber da participação da Corregedoria Geral da Justiça na mais recente edição da Ação Global e o casamento comunitário na comarca de Dom Pedro. Casamento comunitário, que é também um dos temas da entrevista com a juíza auxiliar da Corregedoria, Jaqueline Caracas. E você vai saber se é ou não obrigatória a indicação do número do CPF nas certidões. O intervalo é rápido.